Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade às nossas reflexões do tratado e vamos iniciar o capítulo 3 aqui das nossas reflexões. Lembrando que até ontem nós estávamos no capítulo 2 refletindo sobre as verdades fundamentais dessa devoção à Santíssima Virgem, que São Luís ele cita cinco. Primeira verdade, né? Fazendo aqui uma retrospectiva, a primeira verdade, Jesus Cristo é o fim último dessa devoção, né? A finalidade de tudo não para em Maria. Maria é o caminho que nos leva a Jesus. A finalidade de tudo é Jesus Cristo. Jesus é o fim último dessa devoção. Segunda verdade desta devoção, nós pertencemos a Jesus e a Maria na condição de escravos. É a escravidão de amor, uma escravidão livre, em que eu me entrego livremente e por amor a Jesus e à Santíssima Virgem, para que eles, pertencendo a eles, eles cuidem de mim, né? Que Maria Santíssima cuide e me entregue de uma maneira mais digna a Jesus. Como terceira verdade, nós vimos que nós devemos nos despojar de todo o mal que é em nós. Nós devemos renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa carne, renunciar a tudo que nos afasta de Deus. Tudo que nós sabemos que fazemos, e muitas vezes, eu acredito que a maioria das vezes nós temos essa consciência, de tudo que fazemos que desagrada a Deus, né? Que vai contra a vontade de Deus, que vai contra o amor que Deus nos ensina. Isso como terceira verdade. Como quarta verdade, nós vimos aqui que nós temos a necessidade de um medianeiro entre nós e Deus, né? E esse medianeiro é, é a Virgem Santíssima. Só ela pode ser esse canal, esse elo entre nós e Jesus Cristo, né? Não que Jesus não se dê inteiramente a nós, mas passando por Maria, nós conseguimos chegar até Jesus de uma maneira mais digna e mais apresentável, né, diante de Jesus, que é o próprio Deus. Como quinta verdade, nós vimos que é muito difícil para nós conservarmos essas graças, esses tesouros que Deus nos deu, né, e que Deus nos dá a todo dia, essas graças santificantes que recebemos desde o nosso batismo. Mas, porém, com Maria, com a Virgem Santíssima, e entregando tudo para ela, ela que é a tesoureira do céu, ela vai nos fazer sermos mais fiéis, né? E conservar essas graças, né? Dar-nos a graça de nos conservarmos-nos em estado de graça. E aí nós finalizamos o capítulo 2 sobre essas cinco verdades. E nós vamos agora refletir no capítulo 3. Inclusive hoje nós vamos refletir sobre os parágrafos 90 até o 104. Nós vamos falar sobre alguns tipos de devoção, alguns tipos que são considerados falsas devoções aqui por São Luís Maria Grignion de Montfort. E depois, posteriormente, que é o que nós vamos ver amanhã, veremos as verdadeiras devoções. Como é viver verdadeiramente essa devoção à Santíssima Virgem. Hoje vamos nos concentrar nas falsas devoções, aqui como ele mesmo coloca, é importante primeiramente nós conhecermos as falsas devoções para evitá-las, para depois conhecermos as verdadeiras devoções e poder abraçar a verdadeira devoção, poder abraçar no sentido de poder realmente viver uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem. São Luís, ele cita aqui no seu tratado sete falsas devoções, né? E Renata, por que que a gente vai estudar, né? Para que refletir sobre essas falsas devoções se nós estamos interessados em conhecer a verdadeira devoção à Santíssima Virgem? Porque, meus queridos irmãos, se nós não estivermos com os pés muito firmes na oração, se nós não estivermos fazendo essa preparação e vivendo a nossa vida interior, a nossa vida espiritual, de mãos dadas com a Virgem Santíssima verdadeiramente, com joelhos no chão, em comunhão com a Santa Igreja, com uma vida de sacramentos, uma vida sacramental, através da confissão, especialmente através da Eucaristia, é muito possível que nós mesmos, a começar em mim, em vários momentos da nossa caminhada, é, acabemos caindo em falsas devoções. É por isso que nós precisamos entender essas falsas devoções e com o coração muito aberto
É buscar olhar para o nosso ser, buscar olhar para o nosso interior e analisar se eu não estou vivendo essa devoção de uma maneira errada, essa devoção à Virgem Santíssima. Aqui São Luís coloca sete falsos devotos. O primeiro deles, que vocês vão ver aqui no parágrafo 93 do nosso tratado, são os devotos críticos, né? São aqueles que põem dúvida em tudo, que não acreditam em nada, que tudo criticam, né? Criticam os dogmas, criticam os milagres que são concedidos, né? Que nós vemos através da intercessão da Virgem Santíssima, criticam as aparições, criticam aqueles que querem louvar e honrar a Virgem Santíssima. São os devotos críticos. São aqueles que tudo criticam, né? Que eles não têm a humildade de se colocar diante de Deus, se colocar diante da Virgem Santíssima e entender que, na verdade, a Virgem Santíssima, ela é esse canal que nos leva até Jesus. O segundo falso devoto que São Luís coloca aqui, e nós vamos poder ler no parágrafo 94, são os devotos escrupulosos, que são aqueles que, com receio de estar tirando de Deus, acabam não se tornando, não se entregando inteiramente à Virgem Santíssima. Um exemplo de quem passou por isso, né, e que viveu essa, esse escrúpulo foi o nosso querido Santo Papa João Paulo II, e ele fala sobre isso, né? Aqui no tratado, obviamente, não tá, né? São João Paulo II veio muito depois de São Luís Maria Grande de Montfort, mas ele que era um grande devoto, né? Consagrado à Virgem Maria, aqui pelo método de São Luís Maria Grande de Montfort, inclusive, o Papa João Paulo II, ele ele lia e ele se consagrava diariamente à Virgem Santíssima pela fórmula de São Luís, a fórmula completa de São Luís. Diariamente ele rezava e se consagrava à Virgem Santíssima aqui pelo método de São Luís. Mas antes ele dizia que ele tinha medo de se entregar à Virgem Santíssima, achando que estava tirando de Deus, achando que se entregando à Virgem Santíssima e sendo devoto de Nossa Senhora, ele estava deixando de honrar a Deus, né? Depois ele entendeu que, na verdade, honrando Nossa Senhora e se entregando à Virgem Maria, nós estamos também honrando e nos entregando a Jesus. Então, esses são os devotos escrupulosos, né? Inclusive, aqui no parágrafo 95 ele fala, São Luís fala, muito interessante que quando nós rezamos a Ave Maria, nós rezamos, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Então, nós bendizemos primeiramente a Maria e depois nós bendizemos a Jesus. Não porque Maria seja mais importante, nem mesmo igual a Jesus, né? Jesus é muito, muito além, né? Jesus é Deus, muito, muito acima da Virgem Santíssima. Porém, a igreja também sabe que nós chegamos a bendizer muito melhor a Jesus quando antes bendizemos Nossa Senhora. Nós bendizemos muito mais Jesus, muito melhor quando primeiramente passamos pelas mãos de Maria. E aí, passando aqui adiante, nós vemos os devotos exteriores, né? É a terceira falsa devoção colocada aqui por São Luís Maria Grignion de Montfort. E, meus queridos irmãos, nós temos que ter muito cuidado para não cair nessa exterioridade da devoção, né? Achar que eu sou devota, que o que me torna devoto é eu usar uma medalhinha de Nossa Senhora, eu usar uma camiseta estampada com a imagem de Nossa Senhora, ou eu carregar um escapulário, muitas vezes até dos maiores, né? Aqueles mais visíveis, o escapulário de Nossa Senhora da Virgem do Carmo, ou mesmo usar uma cadeia de consagração, que é um sinal, né, de que eu sou consagrado à Virgem Santíssima. Não, isso aqui é apenas um sinal exterior, né? A devoção, e nós vamos ver amanhã e nos outros dias seguintes, é uma devoção muito mais interior. Ela passa de dentro para fora, né? Se o meu coração ele não estiver voltado para Deus, de que adianta eu usar um cordão de Nossa Senhora? Do que adianta eu usar uma cadeia, me colocando aqui como escrava da Virgem Santíssima, se de fato, e se nos meus atos diários, eu nem mesmo me lembro da Virgem Maria, eu nem mesmo me lembro de me entregar a ela. Então, aqui São Luís coloca
que a devoção exterior, ela é uma falsa devoção no sentido de que nós não devemos amar apenas o que é externo, mas amar aquilo que nós não vemos, amar o interior, né? E agora, passando adiante, como quarto devoção, falsa devoção colocada aqui por São Luís, nós vemos os devotos presunçosos. E quem são os devotos presunçosos? São aqueles que já se acham santos. Eu já uso meu escapulário, Deus me ama, e eu sei que Deus me ama. Já me consagrei à Virgem Maria, então eu vou ser salvo. Eu não preciso de grandes esforços, porque eu acredito e eu confio na misericórdia de Deus por mim. E sim, Jesus é misericordioso, né? E nós devemos acreditar e louvar a Deus, né? Glorificar a Deus pela sua misericórdia que não tem fim. Porém, Deus também quer que nós façamos a nossa parte, né? Não adianta eu achar que vou ser salvo apenas porque já me consagrei a Jesus pelas mãos de Maria e já recitei a fórmula. E a fórmula da consagração, ela não é um ritual mágico, é uma entrega diária, é um início de caminhada, é uma renovação de caminhada, onde eu me comprometo diariamente a ser fiel, através de uma conduta interior, através de uma conduta de vida, através de uma conversão diária. Então, é esse chamado que Deus nos faz, né? Eu gosto muito de falar também nas consagrações de São José, e aqui para vocês, que se essa preparação ela não estiver pautada, não estiver firmada na oração, né? Através da busca do Espírito Santo, através de uma busca diária, né? De uma reflexão diária, onde eu estou ofendendo a Deus, onde eu posso melhorar, onde eu posso mais imitar a Virgem Santíssima, né? Quais são as virtudes que estão me fazendo falta, né? Que virtudes eu preciso para combater os meus vícios, os meus pecados, né? Então, se não for nesse sentido, e essa reflexão ela tem que partir de uma vida de oração, ela tem que partir de um momento de oração que nós nos colocamos diante de Deus e que nós pedimos a ação do Espírito Santo em nós, nós vamos possivelmente cair nessa falsa devoção, né? Nos devotos presunçosos. E eu vou aqui frisar o que ele fala aqui no parágrafo 99 do tratado. Vou até gostaria de rapidamente ler em que ele fala, né? São Luís fala: confesso que para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo a ponto de evitar todo o pecado, né? Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Você não precisa, né, ainda ter chegado num nível de santidade tal que você não vai pecar de forma alguma. Porém, seja este o ideal. Mas é preciso ao menos, e aí ele fala, note-se o que vou dizer, que, em primeiro lugar, nós estejamos com a resolução sincera de evitar, ao menos, o pecado mortal que ofende tanto Nossa Senhora, tanto a mãe como o filho, né? Em segundo, aqui São Luís colocando, segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado, né? Muitas vezes evitar o pecado não é fácil, é muito fácil eu falar e dizer, meus irmãos, vamos evitar o pecado. Mas muitos pecados são para nós, né? O evitar é uma violência que nós fazemos, né? Por toda a nossa inclinação ao pecado que nós temos, por nos vermos num mundo, né, rodeado de tanta crueldade, de tanto relativismo. Então, muitas vezes é preciso fazer uma violência interior para evitar o pecado. E São Luís coloca, é necessário, não é necessário ser santo, mas é necessário fazer uma violência a si mesmo para evitar o pecado. E terceiro, aí ele coloca, é necessário sim filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário, jejuar, né, fazer outras orações, jejuar os sábados, etc. E ele coloca como etc, porque aí a depender das práticas que cada um vai adotar, das práticas exteriores. Porém, ele coloca aqui, e o que mais ficou para mim, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado, né? E evitar ao menos o pecado mortal. Então, para que nós não caiamos, de nos tornarmos aqui ao final dessa caminhada e na continuidade para aqueles que também estão renovando, na continuidade dessa caminhada, e acabarmos caindo nesses falsos devotos presunçosos, né? E que, para não me alongar, quinto devoto, os devotos inconstantes.
puxa, como a gente acaba tendo uma inclinação, muitos de nós, né? De cairmos esses devotos inconstantes. Hoje eu estou rezando o rosário todo dia, amanhã não estou rezando nem um terço, né? E São Luís coloca aqui no seu parágrafo 101, vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demônio e da carne. Então, vale mais eu caminhar passo por passo do que eu me encher de orações e hoje eu estar fazendo um monte de orações e amanhã nenhuma. Então, aqui, irmãos, cada um de nós, a começar em mim, que a gente esteja muito atento para a gente não cair nessa inconstância, nessa vida espiritual, que ela, nossa vida espiritual, ela sim, ela pode ter uma inconstância porque somos fracos e frágeis e caímos, mas ela tem que ter um crescimento. Nós temos que, por mais que caiamos, eu tenho os meus passos para frente, eles têm que ser maiores que os passos para trás, né? Porque senão, do que vale? Do que vale a minha preparação? Do que vale os meus momentos interiores se amanhã eu não vou estar mais firme do que hoje, né? Continuando, os textos devotos, devotos hipócritas, né? E São Luís coloca aqui que se fazem muitas vezes de santos, né? Cobrem seus pecados com maus hábitos, né? Aparecem para o mundo como sendo muito bons, né? Os antigos fariseus, mas na verdade não vivem a devoção, né? É uma devoção apenas para aparentar, né? Querem ser santos e muitas vezes cobram santidade dos outros sem ao menos olhar para dentro de si. Então, que nós não caiamos nesse erro de olhar aquele cisco no olho do irmão, o pecado no olho do irmão, né? Na vida do irmão, né? E não olharmos para dentro de nós mesmos, para nós não cairmos nesse risco de nos tornarmos devotos hipócritas. E por fim, os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algo, para conseguir algo em troca, né? Então, que amor é esse? Que amor é esse que eu só me aproximo da Virgem Maria, eu só me volto para Jesus, eu só vou à missa, eu só faço novenas quando eu estou precisando de alguma coisa, de algum favor, né? Isso, né? Cadê o amor? Cadê o amor aqui à Santíssima Virgem? E então, queridos irmãos, esses são os sete falsos devotos que vão contra aos verdadeiros devotos que nós vamos ver amanhã, e São Luís vai colocar a verdadeira devoção é interior, ela é eterna, ela é santa, ela é constante e ela é desinteressada, né? Que reflitamos hoje sobre isso e que pautemos essa nossa caminhada e esse nosso momento de preparação como uma oportunidade para nos assemelharmos mais à Virgem Santíssima e nos assemelharmos mais a Jesus, verdadeiramente por amor. Que continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.